Ok. Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença de vocês para essa nossa hora de estudo, onde a gente vai ver a continuação no nosso capítulo 12, onde nós estamos estudando hoje, na sessão 7, olhar para dentro. E como há pouco ainda falei, esse olhar para dentro é olhar para a nossa mente, olhar para os nossos pensamentos, para o que motiva os nossos pensamentos, lembrando que Jesus não está falando aqui dos pensamentos cerebrais, não está falando de como que o cérebro funciona, está falando daquilo que foi criado por Deus, que é o nosso ser e que é eterno, que é a mente, e a mente, ela ativa o espírito, e nisso ela cria no céu, ou estende amor ou projeta aqui no sonho, na ilusão, e a mente, como ativadora, ela ativa através de fazer pensamentos. E é esses pensamentos, quando Jesus diz olhar para dentro da mente, olhar para a motivação oculta por trás desses pensamentos. Porque aqui, na nossa experiência dentro de um corpo, o que nós pensamos aqui de forma, vamos dizer, intelectualizamos de forma cerebral, não descreve a totalidade dos pensamentos da mente. É apenas uma ponta do iceberg do que está na mente que nós ficamos cientes aqui. Então, quando Jesus nos convida, como numa reflexão de hoje, nesse capítulo, aqui na página 243, a olhar para isso, tenho então em mente isso, que nós vamos olhar para um nível que transcende a nossa experiência aqui individual e vai para aquilo que antecede ou que é a projetora disso que nós consideramos aqui como nosso indivíduo. E isso, para onde vai, é muito mais real que a nossa própria experiência aqui num corpo. Então, hoje, quando nós vamos iniciar esse estudo sobre olhar para dentro, vamos fazer, então, agora esse nosso minuto de aquietamento e de colocação de propósito. Desculpa, eu estou com a impressão de que não está gravando, está escrito REC aqui para mim. Está aparecendo REC. E geralmente quando está gravando, aparece gravando. Pois é, aqui está em REC também, eu acho que ele só mudou. Deixa eu ver aqui na configuração se é o microfone que está. Sempre vem aqui está normal. Para mim está normal. Para você está aparecendo gravando, Márcia? Sim, está aparecendo gravando. Pois é, para mim também apareceu o REC, mas então apareceu vermelho. Gravando. Que também porque, né, já ele está gravando, porque então, ele apareceu em vermelho. Geralmente também aparecia sempre em gravando, mas como meu filho usa também o microfone, eu não sei. E às vezes eles fazem também as configurações. Mas se vocês estão me escutando, aqui, pelo menos na minha configuração, é no microfone. Eu acho que é REC de recording. Está gravando é recording, tá certo? Tá certinho. Tá ok, obrigada. Então, e obrigada por estarem atentos, porque realmente seria uma pena a gente perder a gravação. Para quem não pode estar presencialmente, e são muitos que depois escutam, e que se façam também tão bem-vindos quanto quem está aqui. E agora, então, vamos fazer a nossa entrega do propósito dessa hora de estudo. E a gente pode começar respirando mais pausadamente. Isso para nós baixarmos os barulhos cerebrais, os barulhos das nossas frequências com que atuamos aqui nesse nível, porque sabemos que baixando essa frequência, nós ativamos com maior capacidade a nossa capacidade de aprendermos. E nós queremos entregar agora o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele
seja o nosso professor e ele comunique a nós aquilo que ele sabe que nós estamos prontos para aprender e que nós necessitamos. E assim, com a meta colocada, que o Espírito Santo é o nosso guia para essa hora, nós estamos prontos para seguirmos esse estudo do que Jesus está a nos ensinar. Porque aqui nós temos 100% os pensamentos de Jesus, e Jesus tem 100% os pensamentos do Espírito Santo, porque ele transcendeu totalmente ao ego, que é o que, com certeza, cada um de nós e cada um que acredita que é um ser separado de Deus fará no seu devido tempo. Então, nós estamos agora com com toda a nossa potencialidade pronta para iniciarmos essa leitura comentada. E nós começamos aqui vendo que os milagres demonstram que o aprendizado ocorreu sob a orientação certa, pois o aprendizado é invisível e o que foi aprendido só pode ser reconhecido pelos seus resultados. Então, o aprendizado, ele é da mente e, obviamente, que o aprender não tem forma física. Então, como que nós podemos medir se nós estamos avançando no estudo, na entrega do Espírito Santo, ou se estamos permitindo ao ego ainda continuar sendo o nosso professor? E Jesus está dizendo aqui que é uma forma muito simples e muito clara de perceber isso, pelos resultados. Então, os resultados do Espírito Santo, eles não deixam dúvidas, porque eles nos trazem paz. O ego, ele aparentemente, ele nos traz 1000 coisas, mas nunca um estado puro de paz e de unicidade. Então, mesmo que ele aparentemente traga muitas coisas boas ou evolutivas, ainda existe uma sensação de que algo esteja faltando no ego. E essa sensação desaparece totalmente quando nós estamos no Espírito Santo. E pela nossa própria atitude de pensar, nós podemos medir com que professor nós estamos. Como ele diz aqui no 1.2, sua generalização, isso que nós aprendemos com o Espírito Santo, o generalizar disso é demonstrada à medida em que o usas em um número cada vez maior de situações. Então, o que o Espírito Santo nos ensina aqui no mundo da forma é como largar das coisas do ego, como perdoar. E à medida que nós vamos generalizando essa lição, nós vamos aplicando ela a cada vez mais situações. A gente começa aplicando ela numa situação, noutra, e ao ver os resultados que diferem daquilo que o ego normalmente nos traria como resultados, porque o Espírito Santo nos traz os resultados através dos milagres, e esses a gente sabe reconhecer que são diferentes daquilo que o ego traria. Então, no momento que nós temos uma experiência e a gente aplica outra e vê também que isso funciona, nós já estamos prontos para usar isso em outra experiência, em outra, até o ponto de generalizar, de colocar isto para tudo. Como ele coloca aqui no 3, reconhecerás que aprendeste que não existe ordem de dificuldades em milagres quando os aplicares a todas as situações. E aqui, de novo, o primeiro princípio dos milagres. A primeira coisa que Jesus ensinou, e a mais difícil de aprender aqui no sonho, que não existe ordem de dificuldades em milagres. Eles se aplicam a exatamente tudo, e não a 90% de coisas e 10% é impossível. Não existe isso. Os milagres se aplicam a tudo. E quando nós reconhecermos isso, nós estamos totalmente prontos para seguirmos só com o Espírito Santo, quando nós aceitarmos verdadeiramente esse princípio. Mas, continuando aqui, não existe nenhuma situação a qual os milagres não se apliquem
e aplicando-os a todas as situações, ganharás um mundo real. E nós vimos nas aulas anteriores que o mundo real é formado da soma de todos os pensamentos amorosos. O mundo real não é um lugar, não é um espaço, é uma condição onde a nossa mente, ela segura ou retém apenas os pensamentos amorosos. E tudo que não fecha com pensamento amoroso, tudo é que é contrário, ela simplesmente ela não faz a leitura disso, e isso desaparece porque não lhe é dado nenhuma crença. Então, quando a gente generaliza o perdão a todas as coisas, o resultado natural que vai acontecer é que a gente vai vivenciando cada vez uma proximidade maior ao mundo real, até o ponto de vivenciarmos só o mundo real, que é o último passo antes do despertar, antes de Deus dar o último passo, que é transformar a percepção em conhecimento, que é quando o sonho ele deixa de parecer que existe totalmente. Pois nessa percepção, então, na percepção do mundo real, nessa percepção santa, a integridade ser-te-á restaurada e da tua aceitação da expiação para ti mesmo, ela se irradiará a todos aqueles que o Espírito Santo te enviar para a tua bênção. Olha que coisa maravilhosa isso. A partir do momento que na nossa mente nós aceitarmos só a expiação, só os pensamentos amorosos do Espírito Santo, nesse momento, isso dentro de nós se irradiará a todas as pessoas. E todos que se encontrarem conosco já não será mais um acaso. Será uma pessoa enviada no Espírito Santo. Mas isso aqui, esse enviado, não é que o Espírito Santo mexa aqui nos pauzinhos e evite o João ou Pedro e pegue, né, o fulano de tal. É todos que vêm, ninguém vem por acaso. O Espírito Santo dá um propósito a todos que o ego fez para parecer diferente de nós, para proclamar a separação entre nós. O Espírito Santo traz agora para receber a bênção desses nossos pensamentos do mundo real, só da amorosidade. A simples presença nossa já automaticamente é uma bênção a todos que se encontrarem, seja presencialmente, seja em forma de pensamento, seja sabendo o nome ou a simples lembrança de que exista essa pessoa já é suficiente para receber essa bênção. E em toda criança de Deus está a tua bênção, e na tua bênção, as crianças de Deus, e na tua bênção, as crianças de Deus, está a sua bênção a ti. Então, as bênçãos em cada ser, mesmo que se ache separado de Deus, está a bênção de Deus. E dentro dessa bênção está, e dentro do irmão, essa bênção de Deus dentro do irmão é a bênção que cabe a nós. Então, cada irmão, a presença dele, a lembrança dele na nossa mente, quando nós estivermos na mente certa, a presença ou a lembrança do irmão é uma bênção para a nossa mente. Porque quando nós estamos na mente certa, nós estamos nos comunicando com a mente certa desse irmão. Mesmo que ele não esteja ciente. Mesmo que ele acredite que esteja na mente equivocada, e ele pode estar mesmo, mas se nós estivermos na mente certa, estivermos conscientes disso, nós estaremos nos comunicando com a mente certa do irmão. E a bênção de Deus para nós está nesse irmão, porque Deus está no irmão, porque o Espírito Santo está lá. Então, olha o tesouro que é cada um de nossos irmãos. Ele traz a bênção que nós necessitamos. Ela está no irmão. Assim como nós abençoamos a cada irmão no momento que nós aceitamos para nós o sistema do Espírito Santo, o sistema da mente certa. É assim que nós somos verdadeiramente úteis a nossos irmãos, aceitando a mente certa. Ou seja, aceitando a expiação para nós mesmos. Todos no mundo têm que desempenhar seu próprio papel na sua redenção
de forma a reconhecerem que o mundo foi redimido. É isso que eu falei há pouco, que cada um ainda no final vai aceitar para si mesmo. Cada um precisa ainda fazer esse papel. Não podes ver o invisível. Entretanto, se vires os seus efeitos, terás o conhecimento de que ele não pode deixar de estar presente. Então, o Espírito Santo, o amor, a força disso, a força do poder do perdão é invisível, nós não podemos ver, mas é pela presença dos efeitos que a gente sabe. Então, pela presença dos efeitos dos milagres, assim como no mundo físico, como é que eu sei que existe eletricidade, uma energia de eletricidade? Eu não enxergo, ela é invisível. Mas pelo efeito, quando eu conecto uma lâmpada num fio e ela acende, eu acredito que lá exista uma força chamada energia elétrica. E eu acredito pelos efeitos, porque ela teve o poder de acender a lâmpada. Assim também, como que nós vamos saber que o Espírito Santo está presente na nossa mente? Que o amor de Deus está presente na nossa mente? Pelos efeitos. E os milagres são essa lâmpada que liga, que se acende quando nós entregamos algo que foi feito pelo ego para a apreciação do Espírito Santo. O que vem em troca vai nos convencer desse invisível, que é o Espírito Santo, mas que ele é muito real. Não é porque os olhos do corpo não o enxerguem que ele não seja verdadeiro, porque nós, pelos efeitos, podemos senti-lo. Por perceberes o que ele faz, esse invisível, reconheces o que ele é. Então, pelos milagres, reconhecemos a força do amor. E pelo que ele faz, aprendes o que ele é. Não podes ver as tuas forças, mas adquires confiança no fato de que elas existem à medida em que te capacitam a agir. E os resultados das tuas ações tu podes ver. Então, o resultado dos milagres, aquele resultado que aparentemente eu tinha um problema, que pelo ego eu já sabia que ia dar ruim, que ia ser um desastre, que ia me ferir, e eu levo isso ao Espírito Santo, e o Espírito Santo desfaz, e o milagre desse desfaz me mostra agora um testemunho totalmente amoroso daquilo que eu estava temendo, e graças a esse perdão, o testemunho é totalmente diferente, aí a minha mente ficará convencida de que o Espírito Santo é muito mais forte que qualquer projeção minha, qualquer crença minha, que eu acreditava no ego. Então, esse invisível passa a fazer parte da aceitação através dos resultados. O Espírito Santo é invisível, mas podes ver o resultado da sua presença e, através deles, aprenderás que ele está presente. Então, o Espírito Santo, ele não é um ser físico, ele não pode ser visto ou sentido fisicamente, mas pelos resultados. É assim que nós vamos saber que estamos no Espírito Santo e que ele está presente. O que ele te capacita a fazer, com toda clareza, não é desse mundo, pois milagres violam todas as leis da realidade conforme esse mundo a julga. Todas as leis de tempo e espaço, de magnitude e massa são transcendidas, pois o que o Espírito Santo te capacita a fazer está claramente além de todas elas. E qualquer um que já tenha praticado um perdão e tenha sentido o resultado, sabe que isso é verdadeiro. O que o Espírito Santo traz de resultados transcende a todas as leis do ego. Não tem descrição para eles ou comprovação científica dentro das leis do ego, porque ele está acima, ele está anterior, ele está além, ele transcende, não está preso ao que o ego acredita ou às leis que o ego colocou para a sua projeção. Percebendo seus resultados, compreenderás aonde ele tem que estar e finalmente conhecerás o que ele é.
Então, por isso que Jesus, ele quer trabalhadores de milagres, como coloquei essa semana numa resposta de WhatsApp. Nós, em lugar de acreditarmos nas leis do ego, e enquanto estamos na mente errada, as leis do ego, elas funcionam, e seria uma tolice desrespeitá-las estando na mente errada, mas nós não precisamos estar na mente errada. Nós podemos escolher olhar a mesma situação que nos aflige dentro da mente errada com a mente do Espírito Santo. E aí sim, o Espírito Santo, que não está nem um pouco preso pelo ego ou por suas leis, porque ele está muito acima, ele vai nos dar resultados que, aos nossos olhos, nós só temos uma definição: milagre, porque ela não tem explicação científica possível dentro das leis do ego. Só que os milagres são tão verdadeiros quanto qualquer outra experiência. Assim como a experiência de ligar a lâmpada é verdadeira para ver se determinado fio está com corrente elétrica ou não, assim também o milagre é a comprovação de que se na nossa mente o Espírito Santo está presente ou não. Então, este é o teste e essa comprovação de como nós sabemos quando estamos no Espírito Santo. Através dos milagres, nossa mente se convencerá disso. Porque o problema não é o nosso convencimento intelectual. A questão é transferir o intelecto para a nossa mente. Porque a nossa mente, ela transcende o intelecto. O intelecto nasceu aqui com a história do corpo e vai desaparecer quando a história do corpo parecer desaparecer. Esse intelecto, essa experiência física limitada ao corpo. Mas a mente, ela não é limitada pelo corpo, porque a mente, ela é eterna. E a mente seguirá viva, porque a mente não morre. Por isso que o curso diz: não há morte. Se acreditarmos na morte, nós não reconhecemos a vida, porque a vida está na mente, e a mente, ela é eterna porque ela é uma criação de Deus. Embora que ela possa estar adormecida, como realmente no nosso caso está, e nós sequer estamos conscientes ou cientes da nossa mente, porque quando nós fragmentamos a mente, só existe uma mente, nós nos tornamos bilhões de conscienciazinhas, todas elas pertencentes à mesma mente. E há pouco a gente leu que cada um ainda precisa despertar ou fazer esse trabalho de reconhecimento de quem ele é. Então, cada fraçãozinha da mente vai necessariamente ainda despertar para a consciência que ela faz parte da mente. E quando todos retornarem, é quando o sonho de separação deixa de parecer que existe, porque aí não há mais nenhuma crença para o manter existente, porque o sonho só é possível devido à crença de que ele é real. Sem crença, o que é imaginado desaparece, porque o sonho ele foi imaginado, ele não foi criado, porque só a criação de Deus é que é real. O que Deus não participa não é criação, porque o poder de criação vem de Deus. Nós apenas ativamos esse poder, por isso que somos co-criadores. Então, o ego, ele não é um poder, mas ele é um pensamento a qual nós damos a crença. Retirando a crença, ele deixará de parecer que existe. Mas, continuando aqui, no 4, nós já vimos aqui que o Espírito Santo, no 4, não podes ver o Espírito Santo, né? Ele não tem forma física, não podes ver, mas podes ver as suas manifestações. Os milagres, geralmente, eles se manifestam com forma física. E, a não ser que as vejas, não reconhecerás que ele está presente. Milagres... Vou desligar aqui. Milagres são as suas testemunhas e falam pela sua presença. Então, se o Espírito Santo não pode ser visto, mas ele pode ser sentido, e nós podemos ter certeza
e ter a fé nele através dos milagres, porque os milagres testemunham o Espírito Santo em nós. O que não podes ver só vem a ser real para ti através das testemunhas que falam a favor disso. Isso é tão óbvio que, por exemplo, a energia elétrica, nós só passamos como humanidade a acreditar nela no momento que a gente passou a testemunhar os efeitos dela. Então, assim também, nós só podemos acreditar em algo que não enxergamos, que é invisível, quando nós passamos a ver os testemunhos disso. Pois podes estar ciente do que não podes ver, e isso pode vir a ser indiscutivelmente real para ti, à medida que a presença disso venha a se manifestar através de ti. Tá? Jesus colocou essa presença disso e isso em maiúsculo, porque ele está falando do Espírito Santo, daquilo que é real. Nós só podemos saber, de fato, do Espírito Santo quando experienciarmos os testemunhos da presença dele. E para nós, esses testemunhos são os milagres. Por isso que esse curso aqui é um curso para trabalhadores em milagres, ou seja, trabalhadores em disponibilizar a mente ao Espírito Santo e não mais ao ego. Faze o trabalho do Espírito Santo, pois tu compartilhas a sua função. Como a tua função no céu é a criação, assim a tua função na terra é a cura. Então, no céu, a gente já viu isso milhares de vezes. Deus é criador e dividiu essa função conosco. Nós somos co-criadores com Deus na condição de mente despertada para a condição de céu. O equivalente disso aqui no sonho é nós trabalharmos em cura. E cura, o curso não está falando aqui em trocar um sonho de doença por um sonho de cura física. Ele está falando da cura mental, da cura de não vermos mais o que é uno separado, de não vermos mais o Cristo, ao invés do Cristo, vermos um ser separado, independente do outro ser. Então, esta visão do Cristo, da unicidade, isso é a verdadeira cura. E assim como no céu nós compartilhamos da função de co-criadores, aqui no sonho, a função de cura é do Espírito Santo, mas a nossa função é trabalharmos junto com o Espírito Santo, dividir essa função, nós também sermos curadores. E esses curadores, novamente, não está falando de uma cura medicinal, está falando de uma cura da nossa postura mental, de nós vermos o Cristo ao invés de um ser separado. Então, da cura da nossa mente, que acredita na separação de Deus. A cura dessa mente é voltar a aceitar que ela nunca separou de Deus. Ou seja, aceitar a expiação. Deus compartilha a sua função contigo no céu e o Espírito Santo compartilha a dele contigo na terra. Enquanto acreditares que tens outras funções, nessa medida necessitarás de correção. Então, enquanto nós acharmos que além de cura nós temos outras funções aqui, e o ego nos dá 1000 funções aqui na Terra, e enquanto nós ainda tivermos outras funções além da vontade de cura, nós mesmos somos pacientes. Nós mesmos somos que necessitamos de correção do Espírito Santo na nossa mente. Pois essa crença de que nós temos outras funções além da função de cura, é essa crença que é a destruição da paz, uma meta que está em oposição direta ao propósito do Espírito Santo. Porque o propósito do Espírito Santo é nos trazer na paz eterna do amor de Deus. E o ego, ele tem um propósito contrário disso, porque a existência dele depende da não aceitação da paz, porque ele é o oposto da paz. O ego só existe no conflito. Então, o ego tem que conflitar, e por isso que quando nós aceitamos duas metas, a do Espírito Santo, mas ainda não largamos a do ego,
nós mesmos precisamos de correção, porque estamos trabalhando contra a nossa verdadeira vontade de termos paz. 5. Tu vês o que esperas e esperas o que convidas. Então, isso é um fato trabalhando aqui na mente. Aquilo que está projetado aqui no mundo físico, então aquilo que eu vejo aqui é aquilo que eu espero ver, e eu só espero ver aquilo que eu convido. Isso aparentemente conflita aqui com a nossa experiência, como nós vamos ver adiante, mas Jesus está falando aqui da mente, não só da ponta do iceberg. Na ponta do iceberg, aparentemente, nós não queremos as coisas ruins do sonho. Nós não queremos, por exemplo, uma doença. Mas Jesus está dizendo claramente que nós só podemos enxergar a doença porque nós a esperávamos ver. E só esperávamos ver porque nós convidamos ela a entrar. Mas esse convite é uma condição mental, nós esquecemos disso, gente. Isso não está aqui projetado, não é na forma física, não é nos pensamentos cerebrais que eu faço esse convite à doença. Aqui eu sou apenas a ponta do iceberg, eu sou a lembrança final daquilo que na minha mente eu fiz e eu esqueci porque eu saí fora da mente, eu me desmembrei da mente e virei só um pedacinho, uma vítima, dentro de um fracionamento da mente. Então, Jesus, que tem consciência total do que se passa na mente, ele veio a nos ensinar o que está na mente, porque nós, por nós mesmos, não poderíamos ver. E aí, nós precisamos aceitar que, realmente, se nós podemos aqui, agora, experienciar, por exemplo, a doença, é porque na mente nós a esperávamos ver essa doença, e aí vem toda a história de que nós nos sentimos culpados diante de Deus e queremos pagar um preço, e por isso que nós esperávamos ver a doença, e que por isso que nós convidamos ela a entrar. E com esse convite, ela se fez manifesta aqui no mundo físico, no mundo no qual a nossa experiência tem, no qual nós temos consciência da nossa experiência. Então, isso acontece antes da nossa consciência, isso acontece na mente. A Flora levantou a mão? Ing, tem relação, eu estou imaginando aqui, mas queria verificar com você se tem sentido. A questão do roteiro está escrito. Esse roteiro, ele já foi escrito previamente no nível inconsciente, e nós já viemos com esse roteiro. Então, a ponta do iceberg, que é esses pensamentos cerebrais, é essa fachada do personagem, digamos assim, né? E as projeções, elas vêm desse roteiro no subconsciente que foi programado antes da gente vir aqui. É isso? Sim, é exato. E, inclusive, ele foi programado com milhares de faixas para parecer que nós estamos evoluindo, para buscar e nunca encontrar. Então, tudo já está escrito, como tudo já acabou, olhando de fora do sonho, tudo já acabou, e aí esse roteiro se faz facilmente entendível. Mas como a nossa consciência ainda está presa dentro desse roteiro, para a nossa experiência, é útil ainda pensar que para nós ainda não acabou, porque a nossa consciência não despertou ainda. Então, nós vamos chegar lá, e quando chegarmos lá, nós vamos chegar a essa conclusão de que esse roteiro, tudo já acabou. Mas hoje, na nossa experiência, nós precisamos ainda agir, ou pensar, ou perdoar, de forma a que nós venhamos a atingir esse estado de consciência onde podemos dizer que tudo já acabou. O Robson também levantou a mão. Ing, ainda sobre o roteiro. Mesmo quando você faz o perdão, e a partir do perdão surge um novo cenário, diferente do roteiro que estava escrito, essa mudança também já estava escrita. Já é uma outra faixa. O Espírito Santo não cria nada novo. Como ele conhece todas as faixas, ele coloca a melhor faixa
dentro daquele contexto. É como um filme que tem final alternativo. Tem alternativa, mas já está escrito. Exato, exato. E o único poder dentro do roteiro que nós temos é essa escolha agora de olhar, como a gente vai ver aqui a pouco, olhar com o ego ou com o Espírito Santo. Ou seja, entrar numa faixa que vai nos levar em direção a mais separação de Deus, ou nos colocar numa faixa que nos vai aproximar da unicidade de Deus. Então, com quem que nós queremos ver? A física até especula a questão das diferentes linhas temporais, mas essas linhas temporais já estão escritas. Faixas já está também dentro das faixas do roteiro. Tudo ainda é o mesmo, tudo ainda é dentro. O ego fez isso com o propósito de nos distrair da mente, para nos manter presos na individualidade. E o Espírito Santo usa isso mesmo para um novo propósito, para nós despertarmos disso. Ótimo, obrigado. Mas, continuando então aqui, no 5, até vou voltar aqui para pegar o fio. Antes ainda, a Rafaela também levantou a mão. Inge, em relação ao que o Robson colocou, em relação a essas questões de faixas, de roteiro, de cada indivíduo, né, de cada fragmento que se crê separado, de uma certa forma, também não importa muito, porque como a mente é una, todo mundo sofre a mesma coisa. Então, em qualquer situação de dor que um irmão esteja vivendo no Afeganistão, por exemplo, é um sofrimento de todos. Então, assim, por mais que o roteiro seja diferente no nível da forma, na mente é o sofrimento ali que impera do ego, da separação de Deus, né? Exato, bem lembrado. Ainda é meu sofrimento, porque só existe uma mente. Então, até aí, né, a unicidade comprova o quanto é insano nós individualmente querermos escapar de algo e achar que não temos nenhuma responsabilidade pelo restante do mundo. Porque tudo ainda é nosso. E por isso que a expiação ou a salvação, ou quando nós despertarmos, nós despertamos em nome de todos, porque todos são o nosso nome. Mas, continuando aqui no 5, tu vês o que esperas e esperas o que convidas. A tua percepção é o resultado do teu convite vindo a ti em função do que pediste. Então, como nós colocamos há pouco, tudo que nos acontece aqui no mundo consciente, inconscientemente na mente nós pedimos por isso. De quem são as manifestações que queres ver? Então, tem as manifestações do ego, da separação, da culpa, e tem as manifestações do Espírito Santo, que são da correção, que são do amor. De que presença queres ser convencido? Aqui entra o tomador de decisões. Eu quero a comprovação de que o ego é real ou eu quero a comprovação que o Espírito Santo é real? Porque cada um deles, com quem eu me identificar, este trará os testemunhos seus. Pois acreditarás naquilo que manifestas, e do mesmo modo como olhas para o que está fora de ti, verás o que está dentro. Então, o está fora é nesse mundo físico aqui. O que eu enxergo aqui no mundo físico, eu pensarei que está também na minha mente. Então, se eu vejo a separação aqui, se eu vejo a divisão, se eu vejo a dualidade, se eu vejo o sofrimento, o amor também, mas em contrapartida também sofrimento, eu estou manifestando a dualidade do ego. Então, Jesus nos questiona quem que eu quero escolher na mente. 2 modos de olhar para o mundo estão na tua mente, e a tua percepção vai refletir a orientação que escolheste. Eu sou a manifestação do Espírito Santo. Jesus, como ele despertou só para o Espírito Santo, como ele largou do ego, por isso que ele pode afirmar isso. E ele diz, eu sou a manifestação do Espírito Santo, e quando me vires, será
porque o terás convidado. Então, quando ouvires, é quando pensares igual a Jesus, quando souberes da sua presença invisível. Não é um ver físico. Jesus já não é mais um ser físico, porque ele não tem mais ego. Mas a presença dele pode ser sentida mais verdadeira que uma presença física de alguém aqui. E quando nós presenciarmos a presença do amor dele, nós saberemos que ele é real. Pois ele, então o Espírito Santo, pois ele te enviará as suas testemunhas se apenas olhares para elas. Então, assim como o ego manda suas testemunhas de que esse mundo separado é verdadeiro, o Espírito Santo enviará as testemunhas de que a unicidade e o amor são verdadeiros. Lembra-te sempre que vês aquilo que buscas, pois o que buscas, tu acharás. O ego acha o que busca e só isso. Ele não acha o amor, pois não é isso que está buscando. Então, o ego, ele busca a comprovação de que a separação de Deus é real. E é isso que ele encontra. Então, quando nós estamos identificados com o ego, como que nós veríamos outros testemunhos? Nós só podemos ver os testemunhos daquele a quem nós aceitamos na mente. E só tem 2 sistemas para aceitar na mente: ego ou Espírito Santo. Se nós aceitarmos ou convidarmos ao Espírito Santo, ele trará os seus testemunhos. E há pouco a gente viu que os milagres são os testemunhos do Espírito Santo. Mas aqui no 6:6, no entanto, buscar e achar são a mesma coisa, e se buscas 2 metas, tu as acharás, mas não reconhecerás nenhuma das 2. Então, enquanto nós estamos parcialmente curados, nós buscamos a meta do Espírito Santo, mas também ainda buscamos as metas do ego, também queremos ainda coisas egóicas. E isso faz com que a gente tenha os 2 testemunhos, tanto do Espírito Santo e também do ego, mas a nossa dificuldade é porque a gente passa a não reconhecer quem é quem, nós não diferenciamos mais. E aí podemos facilmente confundir as coisas do ego como se fossem divinas, como se fosse do Espírito Santo. Por isso que muitos alunos aplicados, assim, até honestos, mas, e como todos nós, em certo grau, ainda temos essa dualidade em nós, é preciso estar, assim, muito atento aos efeitos para não acreditar, para não confundir coisas do ego como sendo do Espírito Santo. O tempo e a aprendizagem nos ensina a diferenciar isso através dos testemunhos, através das testemunhas do amor. Pensarás que, né, quando a gente confunde as 2, tantas coisas do ego, porque o ego nos manda a Deus também, o ego fala muito de amor, o ego tem um lado espiritual dele também, e aí pensarás que elas são a mesma porque queres ambas. Porque nós ainda queremos um pouco da experiência do ego, mas também queremos voltar à consciência do Deus. Enquanto estivermos nesse estágio, nós confundiremos ambas. A mente sempre luta pela integração, e se ela está dividida e quer manter a divisão, ainda acreditará que tem uma meta única, fazendo com que pareça ser uma só. Então, a mente, como ela é um atributo de Deus, uma criação de Deus, ela sempre quer integração, ela sempre quer o único. Então, como que ela pode querer o único dentro da divisão? Ela acredita que ela tem só essa meta de divisão. E aí ela acha, bom, agora eu estou bem, agora eu tenho uma meta única. Então, mesmo que a meta seja divisão, a mente, por ser um atributo de uma criação de Deus, ela sempre quer unificar, mesmo que essa unificação seja uma meta de separação. E por isso que aparentemente o ego, ele consegue confundir na mente com a própria meta do Espírito Santo. E por isso que os testemunhos é que nos vão dizer se estamos no ego ou no Espírito Santo. Eu disse anteriormente que o que projetas ou estendes depende de ti. Então, projetar é com o ego, estender é com o Espírito Santo.
E isso depende de nós, mas tens que fazer uma coisa ou outra, pois essa é uma lei da mente e tens que olhar para dentro antes de olhar para fora. Então, antes de projetar, eu tenho que olhar para dentro da mente e querer essa projeção. Ou antes de estender, é porque eu olhei para dentro e eu escolhi o Espírito Santo. Sempre. Isso é uma lei da mente, porque a lei da mente, a mente não projeta ou não estende se eu antes não ativei isso dentro dela. Esse é o meu poder de decisão. Por isso que nós somos chamados de tomadores de decisão, pelo Ken Wapnick. Primeiro nós olhamos para dentro da mente, isso é uma consciência, isso é um pensamento, e aí nós escolhemos o que nós queremos ver, se queremos projetar o que o ego nos diz, ou se queremos estender o amor de Deus. Conforme olhas para dentro, escolhes o guia para o teu modo de ver. Então, conforme eu vou para a minha mente, ali eu escolho o ego ou o Espírito Santo. E então olhas para fora e contemplas as suas testemunhas. É por isso que achas o que buscas. Então, há pouco a gente disse que ninguém aqui em sã consciência, dentro do sonho dividido, aqui na experiência daqui, buscaria a dor e o sofrimento e a doença. Porém, quando ele olha na mente e ele está olhando com o ego, ele se sente culpado porque acredita que se separou de Deus. E nessa culpa, ele busca uma fuga e uma punição. E aí ele buscou, sim, a doença. Mas isso é num nível muito mais profundo do que a experiência da consciente aqui. Então, por isso que sempre nós encontramos aquilo que buscamos. Nós precisamos estar cientes disso para saber que nós não somos vítimas do mundo, mas nós fizemos o mundo para ele ser exatamente aquilo que nós escolhemos na mente. Só que agora que sabemos disso, pelos testemunhos nós sabemos se nós escolhemos bem ou mal. Se nós escolhemos ao Espírito Santo, que é libertador e dá testemunhas de amor, ou se nós escolhemos o ego, que traz testemunhos que nos ferem. Então, disso precisamos estar cientes para a nossa própria capacidade de escolha, para retornarmos ao poder de escolha, para usarmos isso a nosso favor, e não mais a favor do ego e a favor da culpa. No 7.5, o que queres em ti mesmo, tu farás com que seja manifestado e o aceitarás no mundo, porque o puseste lá por querer que fosse assim. Inclusive, isso é a história do nosso corpo, do nascimento e a história da nossa morte. É exatamente assim que escolhemos na nossa mente. O segundo exato de parecer que nascemos, tudo que aparentemente nós experienciamos aqui e a aparente morte desse corpo, que não somos nós, que é nosso instrumento de comunicação, mas enquanto nós estamos no ego, ele diz que o corpo somos nós, ele nos confunde com esse instrumento de comunicação, e isso nós escolhemos na mente. Quando pensas que estás projetando o que não queres, ainda assim é porque de fato o queres. Então, esse mundo aqui é exatamente aquele o qual nós aceitamos na mente. Então, antes de se sentir culpado, então, por querer ver guerra, sofrimento, morte, dor, doença, nós precisamos olhar o porquê disso e avaliar se esse porquê tem razão. Porque só existem dois porquês. Ou é porque eu separei de Deus e sou culpado, e por isso que eu projetei aqui, ou agora porque eu posso ouvir uma outra voz e eu vou ouvir a voz da cura, do Espírito Santo. E aí nós passamos a liberar isso, e os testemunhos é que dirão se nós estamos com o ego ou com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai trazer testemunhos de paz, independente da forma física da projeção. Sempre o milagre traz testemunhos de paz. E o ego sempre vai nos ferir, e cada um sabe o quanto o ego sabe ser cruel.
não é? Nem preciso dizer isso. Então, nós já somos carimbados demais pelas experiências do ego, mas as do Espírito Santo são muito mais convincentes. A Flora levantou a mão. Seria, no caso, a gente ter sempre em mente a responsabilidade pelo inconsciente que está vindo através da projeção. É isso, Ing? Então, as projeções vêm, acontecem, e a minha responsabilidade de olhar, voltar, reconhecer que isso vem de mim, vem da minha mente. Vem da minha mente, mas é inconsciente. Mas que, na verdade, foi o ego que fez isso, não fui eu que fiz, foi o ego que fez. Isso. Mas eu fiz o ego. Eu fiz o ego. Então, exato. Agora eu quero o Espírito Santo. E a escolha, pelo que eu estou vendo, por mais amedrontadora que seja, a responsabilidade de entender que a minha escolha é pelo Espírito Santo. Eu só consigo sair dessa inconsciência de projeção. Vê se está correto isso, Ing. Para eu sair dessa inconsciência de projeção, de dor, de sofrimento, que eu falo aqui no personagem, eu não quero isso, eu não quero sofrer, eu não quero... Mas eu só consigo sair disso nunca através do personagem, mas da responsabilidade de tomar consciência disso, aí vem do tomador de decisão e escolher o perdão. A única escolha que existe é o perdão, porque o Espírito Santo sabe reinterpretar a armadilha que eu escolhi para mim antes de vir para cá, que é esse roteiro que está aparecendo. Perfeito, ele foi a minha criação. E o desfazer do que eu fiz é através do perdão do Espírito Santo. Eu mesma não sei mais desfazer, porque eu acreditei para fazer, eu tive que acreditar. Como é que eu vou desacreditar? Então, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. É ele que vai desfazer. E isso é o processo do perdão. A única maneira de sair fora da crença disso que eu fiz. Por causa dessa contradição que ele está dizendo aqui, que é maravilhoso isso. No pontinho do iceberg, a gente afirma que não quer o sofrimento, mas o que manda é o que está no inconsciente que foi feita, a projeção que está vindo ali. E lá eu quis. E lá a gente decidiu inconscientemente, porque eu sinto... Todos coletivamente, como uma unicamente, escolhemos isso. Exato. Cada um. Eu sinto que isso tira muito também o peso dessa culpa. A gente se responsabiliza pela escolha inconsciente, porque dá a impressão que é o personagem que está projetando, ele é responsável, através do tomador de decisão, por escolher e observar o que você está pensando, né? E se responsabilizar por essa entrega. Mas não é o personagem, não é Flora, não é a gente quanto o corpo, é mais profundo, é no nível inconsciente. E quando a gente retorna, a gente pensa assim, poxa, a única escolha que eu tenho aqui, quem sabe do que está acontecendo é Jesus. Eu não tenho como saber o que está acontecendo, porque isso vem no nível inconsciente. E quanto mais, às vezes, a gente se tortura querendo entender o que está acontecendo através do curso, mas é o personagem. E eu sinto que isso pode gerar mais culpa. Então, não, é um nível inconsciente e o meu único poder é escolher pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a entender. Você reinterpreta. Eu não tenho condições de lidar com esse conteúdo escuro inconsciente. É isso que eu queria compartilhar, porque tá certo isso? Perfeito, perfeito. Sim, o personagem aqui é vítima disso que fizemos na mente. E ele, como personagem, o único poder de escolha que ele tem ainda é olhar com os olhos do Espírito Santo para isso. E é o Espírito Santo, é função do Espírito Santo desfazer, não é do personagem aqui. E esta é a função do Espírito Santo. Eu acho que primeiro a Isabela, depois a Ivégia. A Isabela levantou a mão também? Sim, Ing. Então, é só clareando o que a Flora falou para ver se é isso que eu entendi. Na verdade, eu sempre achei que a gente que tinha feito tudo isso aqui. Então, na verdade, a gente nunca fez isso, a gente só deu poder e o ego que fez tudo isso? Perfeito, nós fizemos o ego, mas não fomos nós que fizemos. Perfeito, Isabela, você é totalmente inocente. O ego projetou isso aqui tudo. Mas você é responsável por acreditar no ego, por dar existência ao ego. Por dar poder. Porque sempre me perguntava assim, não é possível que eu escolhi isso para mim. Então, na verdade, eu não escolhi, foi o ego que escolheu, eu só dei poder para ele, é isso?
É isso, mas você escolheu ao ego ao invés do Espírito Santo. Perfeito. Agora o ego fez tudo mais. Por isso que nós somos inocentes. Por isso que o pecado não é real. Obrigada, Ingrid. Certo. A Ivete também queria... Não, eu só queria dizer que a Flora conseguiu colocar assim nas palavras exatamente como eu me sinto. Sabe? Às vezes eu quero estudar mais, quero entender mais, e daí eu me sinto mais culpada. Perfeito tua colocação, Flora, e agora o reforço da Bela também ali. Nossa, muito bom. Obrigada, Gurias. Foi ótimo mesmo, Flora. Obrigadão, Ingrid, Flora, todo mundo aí. O Robson também levantou a mão. Quer dizer, em essência, cada um de nós é o espírito puro e inocente. Sim. Em essência, a nossa real natureza. Essa é a nossa Sim. real natureza. Só nós não estamos cientes disso. Mas nós estamos cientes. Uhum. A gente está buscando essa... Estamos cientes de uma ilusão, e nós estamos buscando como retornar, por isso que é uma viagem de consciência, como voltar a estar ciente de novo disso, dessa nossa realidade. Claro. Essa é a nossa jornada. Mas, continuando então aqui no 7, e até vou repetir aqui o 6, 7 e 6, quando pensas que estás projetando que não queres, ainda assim é porque de fato queres. Isso conduz diretamente à dissociação, pois representa a aceitação de duas metas. Uma que eu não quero isso, e na outra porque lá na mente eu quis. Cada uma percebida em um local diferente, uma separada da outra, porque tu as fizesses diferentes. Então, aqui no mundo físico, eu quero a saúde, eu quero só o bem-estar, e eu quero também voltar à consciência de Deus, mas, na verdade, e na mente também eu quero isso, mas eu também quis e quero a separação, eu também quero os benefícios do ego. Então, como que isso é possível dentro da minha mente ter essas duas coisas? E Jesus chama esse termo psicológico para isso, dissociação. Ambos estão na minha mente, mas eu só posso estar consciente sempre de um deles, nunca de ambos. Se eu estou ciente de um, o outro é como se não existisse. Se eu aceito o outro, é como se primeiro parecesse que não existe. Por isso, enquanto estamos cientes dentro do ego, é como se o Espírito Santo estivesse fora. E quando estamos no Espírito Santo, é como se o ego não existisse. Então, através da dissociação, nossa mente, ela é capaz de separar, de dissociar, de ter duas coisas totalmente opostas, mas como que ela poderia ter duas coisas opostas? O único jeito de ter duas coisas opostas é não estar ciente delas simultaneamente, ao mesmo tempo, uma coisa de cada vez. É assim que a nossa mente trabalhou isso para ser possível acreditar no impossível. O João também levantou a mão? O Ing, Sim? me veio uma dúvida aqui agora, diante dessa conversa que foi feita há pouco, porque assim, eu compreendo dessa forma. O personagem aqui, João, assim como todos os personagens, ele foi feito para validar que existe uma separação de Deus, né? Sim. Então, as vontades que eu tenho aqui no mundo, elas são conduzidas para eu chegar nesse lugar. Pronto, confirmei que sou separado. Eu chego, eu tenho metas específicas para eu chegar nesse lugar. Tipo, aí eu sinto dor, sinto sofrimento, sinto morte, seja lá o que for, né? Independente se isso é real ou não. Do quanto eu acredite nisso. Por exemplo, se eu continuo com as mesmas metas e as mesmas vontades, né, tipo, da separação, eu vou experimentar os mesmos efeitos, certo? Certo. Se eu mantenho a minha consciência firmemente em uma única meta, que é o que eu acho que ele está dizendo aqui, os efeitos dessa separação não vão ser confirmados, então eu não experimento os efeitos, certo? Certo, através do Espírito Santo você vai experimentar milagres em cima das projeções do ego. E assim, eu tenho uma confusão também com esse lance do inconsciente, porque assim... O inconsciente que nós falamos não é o inconsciente individual. Sim,
Sim, mas assim, esse inconsciente, ele está guiando o João, né? Então, ele está conduzindo o João para confirmar essas metas. Então, se eu olhar para as minhas vontades, é fácil de enxergar quais são as conduções que eu tenho no meu inconsciente, né? Porque, isso, só precisa diferenciar duas, né? Se tu tem o ego ou o Espírito Santo. Exato. Só precisa essas duas. Exato. Então, assim, eu acho que, para mim, eu não consigo compreender essa expressão que, tipo, eu não sei o que há no meu inconsciente, eu não sei como eu estou sendo conduzido, porque é fácil de observar as vontades e para onde você está indo, sabe? Perfeito, mas tem que querer olhar isso. Exatamente. E aí, mas o querer é a nossa decisão. Se não há um querer, eu vou experimentar os mesmos efeitos, e a desculpa do inconsciente vai levar sempre para esse lugar de, tipo assim, eu não tenho responsabilidade, entendeu? Mas eu tenho, e eu consigo ver realmente, tipo, o meu inconsciente no meu cenário, porque nada está inconsciente, na verdade. Sim, eu não tenho ciência, está escuro, mas através dos olhos físicos, das testemunhas, que eu acho que é o que ele está dizendo nessa leitura, as testemunhas que eu estou buscando através dos meus sentidos físicos estão me mostrando o que é que eu estou buscando nesse inconsciente. Da mesma forma que eu não vejo os efeitos que o Espírito Santo me traz, porque ele é invisível, eu não vejo também o que esse inconsciente me traz, necessariamente qual é a minha verdadeira meta. Mas se eu observar muito bem quais são as minhas vontades, eu consigo ver para onde eu quero ir. E é fácil de entender, se eu não estou querendo Deus, eu estou querendo os efeitos do ego. Então eu não sou vítima, sabe? Sei lá, eu não consigo compreender, tipo assim, para mim é simples. Ou Deus... É muito simples. Só não é fácil porque nós ainda temos medos. Isso, mas simples exato, mas João. até a expressão de dizer que é fácil, é difícil, é uma decisão nossa, porque assim, no momento que eu movimento o meu querer só para Deus, eu vou conseguir entender essa facilidade, porque quando eu volto a querer só para Deus, eu vou receber a força do Espírito. Então, se eu sou filho de Deus, eu recebo essa força do Espírito. É assim que eu compreendo, entendeu? Se eu digo que é difícil, então as testemunhas vão mostrar para mim essa dificuldade, que é o que ele está dizendo aqui, que são os efeitos das crenças. Se eu me volto para o Espírito Santo e eu trabalho o tempo todo, me observo, obviamente, que aí existe todo um treinamento de meditação, de observação e tudo mais. Se eu me volto para o Espírito Santo e me observo, eu consigo ver, eu não estou querendo Deus, então eu estou querendo a morte, eu estou querendo qualquer outra coisa, que é para confirmar a separação, né? Então, assim, eu acho que esse falar que é difícil ou fácil ainda está numa decisão de ser inconsciente. E a decisão está voltada exatamente para o querer. Então, eu acho que é isso que eu não consigo entender. Na verdade, o que faz isso parecer difícil é a nossa crença na culpa. Porque nós temos ainda muitas culpas inconscientes. E a culpa faz com que pareça ser difícil. Então, intelectualmente é fácil. Mas a culpa é isso que está inconsciente. A culpa faz com que a gente tenha medo de olhar. Então, intelectualmente é fácil, é só olhar e a gente sabe que não vai ver o ego, a gente vai ver o amor de Deus. Intelectualmente é simples. Então, quando essa graduação de difícil para nós, na verdade, está associado ao que nós não enxergamos, que é o quanto acreditamos na separação de Deus, porque isso causa culpa, e é a culpa que torna isso difícil. Isso que você não compreende de onde que vem essa dificuldade, como que pode ser difícil, mas se não fosse difícil, você não estaria agora ainda parecendo estar num corpo, já estaria desperto. Então, de onde que veio isso, que intelectualmente fecha tão bem essa matemática? Na culpa inconsciente, ainda tem coisas que não foram desfeitas, que nós ainda não levamos ao Espírito Santo. Não abrimos ainda esse baú para ele. Sim. Para ser desfeito. Eu compreendo totalmente o que você está dizendo, Ing, mas para mim, na introdução ali do livro, ele diz muito claramente: o tempo sou eu que decido. E a velocidade também é uma decisão minha. Ainda que eu tenha muito medo, eu ainda sou o Filho de Deus. Então, ou eu direciono o poder do Filho de Deus para continuar confirmando, ou eu direciono o poder do Filho de Deus para continuar dizendo que é difícil, entendeu? É isso que eu quero dizer, sabe? Sim. Para tentar ainda ficar validando então, as minhas dá para crenças. esquecer o difícil. Nós temos que olhar para dentro.
Exato. Olhar essa culpa, olhar aquilo que acreditamos, porque nós não estamos cientes das nossas crenças na mente. E outra coisa também é que, assim, esse meu raciocínio, óbvio, eu percebo, eu sinto muito medo, eu sinto muita culpa, né? Porém, eu faço um trabalho hoje muito maior do que eu fazia no começo do curso, eu estou fazendo o curso há 1 ano, de realmente estar disposto cada vez mais a observar. E cada vez que eu faço esse movimento, eu realmente sinto essa atração pela culpa, né? De perceber que parece que quanto mais você se movimenta para fazer um movimento de observação mesmo, de estar disposto a entregar tudo, parece que você sente uma atração muito forte para você não conseguir, você sente muito medo. E aí eu converso bastante com as pessoas com quem eu pratico, eu falo, nossa, quando você começa a fazer qualquer movimento, você percebe que você tem que entregar já um monte de medo, um monte de pensamento que vem na hora, né? Por isso que é um processo, não é de um instante para o outro, é um processo. Isso, mas o meu raciocínio vem o livro Desaparecimento do Universo, eles falam uma coisa lá que eu acho muito interessante, que é assim, nós passamos por 4 níveis de treinamento da mente para reconhecer Deus, né? No nível que a gente está, que é o nível da dualidade, completamente inconsciente, e depois nós vamos passando para outros níveis, um nível mais... Semi-dualidade, não dualidade, pura não dualidade. Exato, mas uma coisa que é interessante, que me chama bastante atenção lá que eles falam, é que assim, você não precisa passar por um nível, você está oscilando entre os 4, você vai oscilar entre os 4 porque existem as crenças. Mas a prática de praticar, a decisão de praticar o puro não dualismo, você pode fazer agora, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que às vezes precisa ficar muito bem frisada, porque senão a gente fica falando assim, tipo, é difícil, eu posso levar tempo e tal, e isso não consigo entender, entendeu? Porque se eu estou adiando a minha alegria verdadeira, a minha paz eterna, né? Então, assim, o meu raciocínio vem desse lugar. Eu li lá essa expressão no Desaparecimento do Universo e eles falam assim, você oscila realmente entre os 4 níveis de aprendizado, né? Porque as crenças estão ali mostrando que você acredita na dualidade, porém a sua mente certa não acredita, né? Só que a decisão eu posso começar a praticar o puro não dualismo agora, se eu comecei fazendo na primeira lição, ou tipo, sei lá, se eu estou na metade do curso ou no finalzinho do curso. Só que muitas vezes a gente não entende esse poder de decisão, é isso que eu sinto, sabe? E o poder de decisão fica, acho que quando ele está claramente aceito, para mim é assim, o quanto você está disposto a se observar e realmente a observar até as declarações que você diz sobre o processo, né? Tipo, de dizer que é difícil, etc e tal. Para mim, tá nisso, entendeu? Então, a minha explanação é nesse lugar mesmo. E não realmente de mostrar, óbvio, não estou invalidando o processo de ninguém ou dizendo que as pessoas têm que ir mais rápido, mas é a forma como eu compreendo, é a forma como eu acho que tem me fazido muito bem, sabe? Eu percebo hoje os efeitos realmente na minha família gerou uma transformação assim gigantesca, que eu não consigo nem mensurar. Então, assim, essa decisão de praticar o puro não dualismo agora, entendeu? E não, tipo, realmente, eu continuar afirmando que é difícil, que é um processo. Sim, eu entendo, mas... O curso de milagres inteiro é um puro não dualismo. Exato, mas a decisão é sempre nossa, ele deixa muito claro isso no começo da introdução. Então, é isso, sabe, que eu queria deixar só falar mesmo. Certo, obrigada. Um incentivo a que a gente não tenha medo da jornada. Que a gente se jogue. Obrigada, João. Mas continuando então aqui, no 7.8, vamos ver aqui, nós falamos da dissociação, né? No 7.7, só para retornar aqui ao assunto. Então, isso conduz diretamente à dissociação, né? Ter 2 metas, pois representa a aceitação de 2 metas, cada uma percebida de um local diferente, uma separada da outra, porque tu as fizeste diferentes. A mente, então, vê um mundo dividido fora de si mesma, mas não dentro. Então, o mundo físico testemunha a separação, mas dentro da mente acreditamos ainda que temos uma única meta, que é ver essa divisão. Isso dá a ela uma ilusão de integridade e a capacita a acreditar que está progredindo, perseguindo uma única meta. No entanto, enquanto perceberes o mundo dividido,
não estás curado, pois estar curado é perseguir uma única meta, porque só aceitaste uma e queres apenas uma. Então, aqui já está assim, quero me avaliar, se eu estou ainda percebendo o mundo separado, é porque ainda tenho duas metas na minha mente. E isso preciso saber como avaliação do que eu preciso da correção. Quando quiseres só o amor, não verás nenhuma outra coisa. A natureza contraditória das testemunhas que percebes é meramente um reflexo dos teus convites conflitantes. Então, se eu vejo ainda testemunhos de amor e testemunhos de dor, de sofrimento, de ódio, de guerra, de medo, é porque eu ainda tenho metas conflitantes. Olhaste para a tua mente e aceitaste lá a oposição, tendo-a buscado lá. Mas não acredites, então, que as testemunhas pela oposição são verdadeiras, pois elas somente atestam a tua decisão a respeito da realidade, devolvendo a ti as mensagens que tu lhes deste. Então, as testemunhas da oposição, ela não é que essas testemunhas sejam verdadeiras, elas não são reais, elas apenas atestam que na minha mente eu queria que elas existissem, e por isso que elas se manifestam. Também o amor é reconhecido pelos seus mensageiros. Se fazes com que o amor se manifeste, seus mensageiros virão a ti, porque os convidaste. O poder de decisão é a única liberdade que te restou como prisioneiro desse mundo. Há pouco o João estava falando, né, do poder de decisão. É a única liberdade que nós temos aqui. Aqui nós não fizemos mais nada, porque nós não fizemos nada aqui. Nós somos aqui o produto final. No desaparecimento do universo, fala, nós somos as marionetes do ego aqui. Então, aqui, nós só restou uma coisa para nós, o poder de decisão. Podes decidi-lo, vê-lo de modo certo. O que fizeste dele não é a tua realidade desse mundo, né? Não é a realidade desse mundo, pois a sua realidade é só o que tu lhe deste. Então, a realidade do mundo, se ela é dual, se é de sofrimento, e mesmo de coisas boas, mas também de dor, é porque eu na mente dei isso a ele. Então, esta é a realidade do mundo. Mas se eu der a correção do Espírito Santo, os testemunhos virão e o mundo que eu verei será só o do mundo real, que é o mundo dos pensamentos de amor. No 9.4, não podes realmente dar nada que não seja amor a ninguém ou a coisa alguma, nem podes realmente receber deles nada que não seja amor. Se pensas que recebeste qualquer outra coisa, isso se deve ao fato de teres olhado para dentro e pensado ter visto o poder de dar alguma outra coisa. Então, lá na mente, acreditei que eu pude separar e que eu podia jogar a dualidade. Foi apenas essa decisão que determinou o que achaste, pois foi a decisão pelo que buscavas. Então, quando testemunho a dualidade aqui no mundo, é porque ainda olhei na mente, acreditei na separação e quis acreditar nisso. Então, a minha decisão de ver os testemunhos disso é que fazem com que eu o experiencie aqui no mundo. No momento que, como tomadores de decisão, a gente se der conta disso e for na mente escolher só pelo Espírito Santo, ele enviará automaticamente os testemunhos de amor que comprovarão como tomadores de decisão que escolhemos pelo amor. E isso é o retorno à sanidade da mente. Tu tens medo de mim, né, Jesus falando, porque olhaste para dentro e tens medo do que viste. Porque quando olhamos para dentro, enquanto identificados com a dualidade, nós não vimos a mente certa de Jesus, nós vimos o mundo dual, nós vimos a separação. E isso causou medo e automaticamente também temos medo de Jesus. No entanto, não poderias ter visto a realidade, pois a realidade da tua mente é a mais bela das criações de Deus.
Então, se eu fiquei com medo quando vimos a mente, é porque nós não vimos a realidade. Nós vimos um testemunho falso na mente, porque nós somos a mais bela criação de Deus. E isso é fato. Vinda apenas de Deus, seu poder, o poder da mente, né, e sua grandeza só poderiam trazer paz se realmente tivesses olhado para ela. Se estás com medo, é porque viste alguma coisa que não está lá. Entretanto, naquele mesmo lugar, poderias ter olhado para mim e para todos os teus irmãos na segurança perfeita da mente que nos criou. Pois nós estamos lá, na paz do Pai, cuja vontade é entender a sua paz através de ti. Então, aqui mais um apelo para que compreendamos que não somos vítimas de nada. Se não estamos vendo Cristo testemunhado em cada ato do mundo, é porque na nossa mente nós não escolhemos ainda assim. No momento que tivermos uma única meta de ver só o amor, é isso que o mundo testemunhará para nós. E como é que o mundo pode testemunhar isso? Bom, o mundo real testemunha isso. O mundo da separação testemunha a separação, mas o mundo real testemunha a unicidade do Espírito Santo. Quando tiveres aceito a tua missão de estender a paz, acharás a paz, pois fazendo com que ela se manifeste, tu a verás. Suas testemunhas santas irão cercar-te, porque as terás chamado e elas virão a ti. Eu ouvi o teu chamado e te respondi, mas não é tua vontade olhar para mim, nem ouvir a resposta que buscavas. Jesus disse isso a Ellen e a cada um que ainda está na dúvida de como ouvir só a Jesus. É porque ainda não escolhemos só isso. Escolhemos isso, mas ainda escolhemos outra coisa. E isso acontece porque ainda não queres apenas isso. Entretanto, à medida que venho a ser mais real para ti, aprenderás que queres apenas isso. E verás a mim quando olhares para dentro, e nós olharemos para o mundo real juntos. Então, o mundo real, que é a testemunha perfeita só do Espírito Santo, Jesus e nós, como tomadores de decisão, olharemos juntos. Através dos olhos de Cristo, só o mundo real existe e só o mundo real pode ser visto. Assim como decides, tu verás. E tudo que vês só testemunha a tua decisão. Quando olhares para dentro e vires a mim, será porque terás decidido manifestar a verdade. E à medida em que a manifestas, tu a verás tanto fora quanto dentro. Então, à medida que nós escolhermos só pelo Espírito Santo, é esses testemunhos que veremos tanto fora no mundo como dentro. E aí, como que poderemos ver isso no mundo dual? O Espírito Santo vê ou amor ou pedido de amor. E assim nós também veremos. Apenas isso. Tu a verás fora porque a viste em primeiro lugar dentro. Então, aceitando isso na mente, nós podemos ver isso no mundo. Tudo que tu contemplas fora é um julgamento do que contemplaste dentro. Se for o teu julgamento, ele está errado, pois o julgamento não é a tua função. Se for o julgamento do Espírito Santo, estará certo, pois o julgamento é a sua função. Compartilhe a sua função somente julgando como ele julga, sem reservar absolutamente nenhum julgamento para ti mesmo. Nós não fizemos a expiação. Nós não somos nós que escolhemos os pensamentos amorosos. O Espírito Santo é o que decide. Nós só podemos decidir ver conforme o Espírito Santo vê, e não conforme o ego vê. Essa é a nossa decisão. Essa é a nossa responsabilidade. Só essa. Ou ver com o Espírito Santo, ou ver com o ego. No ego, quem está aqui no mundo dual já está no ego. Então, só nos resta, se nós quisermos mudar, é escolher pelo Espírito Santo.
tu julgarás contra ti. Então, sempre que nós mesmos fizermos esse julgamento, estaremos indo contra nós. Mas ele, o Espírito Santo, julgará a favor de ti. Então, do ser real. O Espírito Santo só julga a favor do Filho de Deus. Cada vez que nós pensamos que somos professores de nós mesmos, ou que de nós, por conta própria, sabemos decidir, nós estamos indo contra o ser real que Deus criou. Porque nós aqui acreditamos na separação. Então, nós precisamos, sim, aceitar ao Espírito Santo. Lembra-te, então, que sempre que olhas para fora e reages desfavoravelmente ao que vês, tu te julgaste indigno e te condenaste à morte. A pena de morte é uma meta última do ego, pois ele acredita inteiramente que és um criminoso, tão merecedor da morte, quanto Deus tem o conhecimento de que és merecedor da vida. O ego sabe que para ele existir é porque acreditamos na separação. E se acreditamos na separação, nós ferimos a Deus. Então, para o ego, nós somos tão merecedores da morte, quanto Deus sabe que nós somos merecedores de vida, porque somos extensão dele. A pena de morte nunca deixa a mente do ego, porque é isso que ele sempre te reserva no final. Querendo matar-te, como expressão final do seu sentimento por ti, ele permite que vivas apenas para esperar a morte. E não é assim que no mundo físico tudo ainda acabará na morte? Então, acreditando no ego, o ego finaliza tudo pela morte. Ele te atormentará enquanto viveres, mas o seu ódio não será satisfeito até que morras. Pois a tua destruição é o único fim cuja direção ele trabalha e o único fim com o qual ele ficará satisfeito. O ego não é um traidor para com Deus, para quem a traição é impossível. Então, Deus não reconhece a traição porque ela nunca foi real. Então, o ego não trai a Deus, mas ele é um traidor para ti, que acreditas ter sido traiçoeiro para com teu pai. Então, assim como nós acreditamos que nós nos separamos de Deus, então o ego é um traidor para nós. É por isso que desfazer a culpa é uma parte essencial do ensinamento do Espírito Santo. Então, o caminho do retorno tem que passar necessariamente pelo desfazer da culpa. Por isso que nós não vamos diretamente para a pura não dualidade, como os mestres explicam que ela existe e ela é real, enquanto houver culpa. Então, antes de aceitar a pura não dualidade, é preciso desfazer 100% da culpa. Ou a culpa nos puxará de volta, sempre de volta para não dualidade, para a dualidade. Então, por isso que precisamos saber, sim, que a pura não dualidade, a aceitação disso é a volta à consciência de Deus. Mas o que nós não estamos conscientes é do tamanho da culpa. E essa tem que ser desfeita primeiro. E os mestres fazem esse alerta muito bem lá no Desaparecimento do Universo também. Pois enquanto te sentires culpado, estás ouvindo a voz do ego, que te diz que tens sido traiçoeiro para com Deus e mereces, portanto, a morte. Tu pensarás que a morte vem de Deus e não do ego, porque ao confundir-te com o ego, acreditas que queres a morte. Então, lá na mente, nós queremos a morte porque queremos pagar o preço do resgate. Aquele preço que o ego nos disse que seria o preço justo pela nossa traição. E aquilo que queres, Deus não te salva. Então, Deus não pode nos tirar do pensamento da morte. Nós precisamos primeiro aceitar desfazer a culpa pela crença da separação. Aí sim, desfeita a culpa, o que sobra é a pura não dualidade, a consciência de que nós somos um em Deus. Quando fores tentado a sucumbir diante do desejo da morte, lembra-te que eu não morri. Tu reconhecerás que isso é verdadeiro
quando olhares para dentro e vires a mim. Então, quando testemunharmos a vida de Jesus na nossa mente, nós saberemos que Jesus não morreu. Teria eu superado a morte só para mim? E a vida eterna que teria sido dada pelo Pai, a menos que tivesse sido dada também a ti? Então, Deus teria dado vida eterna a Jesus se não tivesse dado ela a nós também? Então, tudo que Jesus vivenciou também é nosso, ele também o fez por nós. E assim também será em nós. Quando aprenderes a fazer com que eu seja manifestado, nunca verás a morte, pois terás olhado para o que não morre em ti mesmo e verás apenas o eterno aos olhares para um mundo lá fora que não pode morrer. Então, e certamente não é um mundo físico que não pode morrer, mas o mundo dos pensamentos de amor. Esse é um mundo muito diferente daquele que o ego apresenta como mundo, mas pelos testemunhos do Espírito Santo, pelos testemunhos do amor, é finalmente esse mundo a qual nós aceitaremos. E isso é voltar à consciência ao ser que nós somos. É assim que retornaremos à consciência de quem nós somos. Olhando para a culpa, permitindo desfazer a culpa, e esse mundo saltará naturalmente aos nossos olhos. Então, não precisamos buscar esse mundo, precisamos buscar a culpa que está ocultando esse mundo de nós. É assim que a salvação acontecerá, porque é assim que Jesus experienciou e sabe que só assim é que é possível funcionar. De outro modo, como Jesus diz adiante, muitos chegaram muito perto da consciência de Deus, mas esqueceram ainda um pedacinho de culpa, e aí isso os puxou de volta de novo. Caem de novo de volta à dualidade, à culpa. Por isso que oscilam entre a não-dualidade, pura não-dualidade e dualidade, porque a culpa não foi totalmente desfeita. E a culpa é desfeita através da aceitação da expiação, através do Espírito Santo. É função dele desfazer a culpa, não é nossa função. Se nós quisermos fazer isso, estamos fadados ao fracasso, como nós aprendemos nas lições anteriores, porque o remédio nos foi dado por Deus e não por nós. O João levantou a mão de novo, nós concluímos, então, aqui o estudo do olhar para dentro. O João? O Ing, mas ficou claro a minha pergunta, né? Tipo, porque assim, para mim, o desfazer da culpa, ele acontece pela prática da não dualidade, do puro não dualismo, sabe? É assim que eu vejo. Então, assim, realmente, sim, mas a prática da não dualidade é diretamente a Deus, a reconhecer que eu sou Deus. E onde é que fica a culpa nisso? Então, mas assim, o nosso dever aqui é praticar os pensamentos do Espírito Santo, né? Sim. O Espírito Santo não pensa na ilusão. Então, assim, eu vou me alinhar com os pensamentos dele, isso é praticar o puro não dualismo. Mas eu preciso levar as minhas crenças para ele antes disso. Sim, não, na fase final é isso, João. Mas é isso que eu estou falando. É isso, na fase final. Mas antes eu tenho que levar os meus pensamentos de culpa para ele. Senão fracassarei na prática dos pensamentos do Espírito Santo. Enquanto houver culpa, eu não conseguirei trabalhar 100% isso. Então eu estou te alertando isso, João, para compreender que é preciso, antes disso, desfazer a culpa do porão. Claro que temos que praticar os pensamentos do Espírito Santo, mas o que o Espírito Santo nos pede? Que nós trazemos aquilo que acreditamos, nossas crenças a Ele, para a correção. Claro que, por outro lado, Ele nos ensina que nós somos o Filho Santo de Deus. Mas se nós praticarmos só o Filho Santo de Deus e esquecermos da culpa, nós vamos chegar tão próximos até que a culpa nos puxe de volta de novo. Esse é um alerta que os próprios mestres também fazem. Mas o que eu estou dizendo, não estou dizendo que eu estou negando a culpa. O que eu estou dizendo é que a prática do puro não dualismo faz com que eu olhe para a culpa mais rapidamente.
Então, é a minha decisão de praticar o puro não dualismo que vai fazer com que eu olhe para todas as minhas crenças, leve toda a escuridão para a luz de forma mais rápida. É assim que eu compreendo. A motivação, tu diz, porque a culpa não está no não dualismo. Só deixa eu então, terminar rapidinho. Não é a prática do não dualismo. Isso, mas posso terminar rapidinho? Mas posso terminar rapidinho? É que assim, se eu não conseguir dizer tudo que eu estou querendo dizer, talvez você não consiga me compreender, entendeu? Certo. É isso que eu estou tentando dizer. Então, assim, o que eu compreendo se eu entendo que existe um caminho de puro não dualismo e que eu pratico ele agora, isso significa que, assim, a minha disposição de observar tudo vai fazer com que eu leve as minhas crenças mais rapidamente. Eu não estou dizendo que eu estou negando a culpa. A minha fala não é uma fala de contradição. A minha fala é uma fala de explanação do que eu compreendo sobre o que Jesus diz ali, né? Que o tempo sou eu que decido, né? E eu não estou falando que eu vou direto para Deus, porque eu realmente não consigo ir direto para Deus, mas no momento que eu entendo que eu posso praticar o puro não dualismo aqui e agora, nesse momento, e eu coloco a minha mente à disposição disso, o que eu compreendo eu estou usando o poder do Filho de Deus, né, para realmente fazer esse processo de correção que vai levar com que eu desfaça essa culpa mais rapidamente. É isso que eu estou dizendo. A minha fala não é uma fala de contradição à sua. Entendeu? Sim, tu está dizendo que eu compreendi, João. Na mente, praticando os pensamentos do não dualismo, do puro não dualismo do Espírito Santo, você vai olhar para o dualismo e trazer isso à luz. É exatamente isso. Porque a culpa está no dualismo. Você vai olhar de volta para o dualismo e vai levar isso à luz. Exatamente. Aí sim, aí fecha. Você vai olhar de volta para o dualismo e vai levar para a correção mais rapidamente. É assim você vai fazer o tempo. Aí fecha. O que não dá para fazer é pular direto sem trazer de volta. Mas você está usando isso para trazer, para olhar de volta, e aí está perfeito, João. Perfeito, assim, é isso mesmo. E assim, isso fecha. E assim, hoje eu vejo assim o quanto a gente se equivoca. Por exemplo, aqui tem algumas coisas nesse texto que ele fala sobre as armadilhas, né? Você vai perceber que você está numa prática e você vai pensar que você está numa única meta, mas muitas vezes você vai estar em duas metas e nem vai estar vendo, sabe? Sim. Então, é isso que eu quero dizer, essa disposição de praticar o puro não dualismo, de procurar entender, que acho que vem do nosso querer, da nossa decisão, vai fazer com que eu consiga fazer o discernimento entre a ilusão e a verdade mais rapidamente. Então, eu consigo ver claramente o que eu preciso olhar de volta claramente para a dualidade. Exato. E aí levar ao Espírito Santo. Sim. É isso mesmo. Aí ajuda, sim. Aí é uma ferramenta poderosíssima de auxiliar nesse processo de desfazer da culpa. Fechou. Bom, gente, nós já damos aqui 1h30 praticamente. Nós tivemos bastante compartilhar. Alguém gostaria ainda de alguma coisa rapidamente aqui na gravação? Senão eu vou encerrar. A Flora também ainda levantou a mão. Como cada um está compartilhando a sua prática, a sua experiência, dentro de uma observação muito aguçada que eu tenho aqui no meu processo, eu entendo que essa questão do inconsciente, que tira toda a culpa do personagem, né, que foi um inconsciente que projetou, uma mente única, um ego único que projetou. Então, o inconsciente não tira a responsabilidade do poder de decisão, que é o que Jesus traz isso muito forte aqui para mim, para minha prática. Mas, no contexto de manipular o comportamento, a forma, para que eu me adeque a um determinado contexto. Então, essa minha autoobservação vai trazendo uma percepção de que essa não dualidade, ela transcende o pensamento, ela transcende totalmente esse contexto vem de um poder de decisão, mas dentro de um silêncio e de uma autoobservação muito aguçada, que é um espaço entre o personagem que resiste, e ele resiste muito ao curso, né? Quanto mais eu olho para esse personagem, Flora, que resiste ao curso, por mais que eu me observe, medite, super entregue ao curso, ao mesmo tempo, sou muito honesta em observar essa maneira, às vezes, que Flora quer se passar por Espírito Santo. Eu já me peguei várias vezes aqui, inclusive fiz uma partilha com a Ingrid sobre isso,
Então, é isso que eu falo quando é inconsciente, vem muito do estudo que eu faço com o Ken Wapnick, que traz como um professor totalmente entregue ao curso e muito consciente das pegadinhas do inconsciente, que o poder de decisão é totalmente alinhado. É isso que a gente precisa trazer o tempo todo para a nossa prática. Simultaneamente, não é uma coisa ou outra. Eu estou observando, e é o que o João falou mesmo, essa observação constante para essa pensamentose do personagem que quer confirmar que eu não sou responsável por essa projeção, que não é culpa. O personagem se sente culpado, ele que se sente mal quando ele olha para as projeções, né? Mas quando a gente entende que esse roteiro veio muito antes, que é inconsciente, parece que para mim aqui Flora, eu consigo me conectar mais com o poder de decisão e me conectar mais com o Espírito Santo numa humildade de sentir assim, Flora não sabe de nada, Espírito Santo olha por mim, reinterpreta por mim, porque eu não tenho condições de dar conta. Então, eu acho muito importante a gente olhar para tudo isso, com essas trocas, o que o João está trazendo, que a Ing está elaborando com a gente, para a gente observar ao mesmo tempo esse sistema de separação em nós, como ele resiste de formas muito sutis e muito dentro de um ego espiritual que todos nós temos, porque o ego ele quer fazer o pulso, ele acha que pode corrigir, ele acha que pode levar a gente para casa. E eu já me peguei e ainda me pego, é observação. Em muitos momentos que eu acho que eu posso corrigir a situação, fazer a situação ser do jeito que eu quero, e muitas vezes eu percebo que é o ego se fingindo de Espírito Santo. E às vezes quando eu pego ali, eu me perdoo, dou risada, tudo, tem horas que eu vou, depois eu percebo, nossa, não era, porque tudo é muito confuso ainda na nossa mente. Então, essa mente dividida, que é a mente dual, o pensamento dualístico, que quer da realidade para projeção o tempo todo. Então, eu sinto dessa forma, esse poder de decisão, que é o foco que esse texto trouxe, esse poder de decisão, que nem o João disse, é agora, é aqui, e ao mesmo tempo observando essa tendência do vitimismo que nós temos. E entender quando vier essa sensação de vitimismo, pelo menos é o que funciona para mim, não é o personagem que vai fazer o curso de milagres, é o tomador de decisão entregando esse poder que foi entregue para a mente insana, usando o personagem como marionete para poder fazer essa cura. Porque se eu me entendo que, e vira e mexe, eu já me peguei no personagem, fazendo o curso, e aí é uma culpa, é uma dor muito grande, e eu sinto que facilita muito a gente trazer essa clareza. Tá certo isso? Tá, querendo compartilhar com vocês a minha prática também, fazendo um gancho com o que o João está trazendo, para a gente sentir que o personagem é o tomador de decisão que decidiu assistir a aula da Ing, é o tomador de decisão que quer realmente saber a verdade, mas ele ainda está muito seduzido pelo personagem. E a gente observando, a gente vai se observando e vai vendo como é que isso acontece dentro da gente, com muita humildade, cada vez mais entregando. Jesus, é você que dá conta dessa projeção. É você que dá conta desse medo que eu estou sentindo, dessa culpa. E eu quero acreditar ainda que isso aqui é real. O personagem quer acreditar, mas não é, me ajuda. Porque é só através desse poder do Espírito Santo de Jesus que a gente pode sair dessa roubada que a gente escolheu. Tá certo, Ing, isso? Tá certo, só com a ajuda deles, porque eles que estão na nossa mente certa, nós estamos fora. Então, tá correto e fecha assim. Obrigado por trazer isso para nós, Flora. Obrigado, João, por também nos trazer essa oportunidade, porque cada vez isso é um esclarecimento e um passo a mais. Nós, como tomadores de decisão, nós realmente queremos aprender isso. E essa meta é abençoada pelo Espírito Santo, pelo próprio Pai. Eu vou concluir, então, aqui a nossa gravação, gente. Obrigado por essas participações maravilhosas também, que nos ajudam a vivenciar mais próximo esse ensinamento de Jesus. Então, e obrigada a Jesus por compartilhar do conhecimento dele conosco.